muito da sugestão, doutor Luciano, incluir na nossa Constituição, na nossa legislação, o amor, o afeto, como direitos e como dever, né, de todas as pessoas. Não é somente o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, à cultura, mas também ter o direito ao afeto, o direito ao carinho, ao amor, que são essenciais para a convivência humana. Então, parabéns pela fala do senhor. E dessa forma, então, eu vou já passar para as considerações finais. Eu vou começar aqui pela Laura. Pode ser, Laura? Pode. Pelas considerações finais, um tempo de 5 minutos, tá bom? Obrigada. Senadora Ana Rita, realmente obrigada a todos. Foram falas, para mim, emocionantes e acredito que muito importantes. E eu vou aproveitar esse meu tempinho final, porque um dos principais questionamentos que a gente recebeu aí foi com relação, e aí, essas crianças quando crescerem, né? No Brasil, hoje, a gente tem poucos exemplos, não que essas famílias não existissem antes, mas não de forma tão clara, né? A criança era criada pela mãe, pela tia, ou pela madrinha, ou sei lá o quê, que as pessoas mascaravam as situações reais, de forma que a criança não poderia ter essa identidade perante a sociedade. Mas, nos Estados Unidos, a gente tem exemplos mais antigos de afirmação de famílias homoafetivas. E aí tem um vídeo que eu acho que é curtinho, de um rapaz americano, já pelos seus 20 e poucos, filho de 2 mães, e eu acho importante as pessoas verem ele falando, para ver que eu acho que ele ficou normalzinho, ele não teve não teve nenhum problema grave. Enquanto eles acham o vídeo, aproveito para falar que aqui no Brasil eu mesma conheço pessoalmente meninos de 12 anos, são os mais velhos que eu conheço, mas que estão assim, então agora entrando na adolescência, filhos, no caso, de 2 mães, e são também jovens rapazes muito esclarecidos, muito bem resolvidos, muito cheios de amigos na escola e que contribuíram desde a infância para que seus amigos conhecessem diferentes famílias. Então, eu acho que os exemplos que a gente tem tido hoje são sempre muito positivos. O vídeo está aí? Tá? Aproveito também para agradecer a Marília Serra, da TV Senado, que contribuiu na organização disso tudo e procurou a senadora Ana Rita para estimular que isso fosse falado. Eu acho que nos convidou a estar aqui e ela vai falar também 2 minutinhos e acho que é muito, muito importante essa sua iniciativa, Marília. Obrigada. Bom dia a todos. Queria principalmente agradecer à senadora Ana Rita pela oportunidade de a gente estar aqui hoje falando sobre esse tema e dizer que a gente representa uma parcela dessas 60 mil famílias e muitas dessas famílias estão com a gente em comunidades do Facebook, trocamos experiências diariamente, então tem muito mais gente ouvindo, né, e acompanhando nossa discussão e esperando que isso resulte em leis e iniciativas do governo e do legislativo sendo seguidas por iniciativas do judiciário, que abre as portas para que as nossas famílias sejam reconhecidas de alguma maneira, né, e os nossos filhos sejam também reconhecidos. Então, muito obrigada à senadora Ana Rita, Comissão de Direitos Humanos do Senado. E a gente... Eu que agradeço, Marília, porque, na verdade, a Comissão de Direitos Humanos foi provocada por você, não é? E jamais a gente deixaria de atender um pedido tão importante como esse. Então, agradecer a você por essa oportunidade também. Muito obrigada, viu? Good evening, Mr. Chairman. My name is Zach Walls. I'm a 6th-generation Iowan and an engineering student at the University of Iowa, and I was raised by 2 women. My biological mom, Terry, told her grandparents that she was pregnant, that the artificial insemination had worked, and they wouldn't even acknowledge it. It actually wasn't until I was born and they succumbed to my infantile cuteness that they broke down and told her that they were thrilled to have another grandson. Unfortunately, neither of them lived to see her marry her partner, Jackie, of 15 years when they wed in 2009. My younger sister and only sibling was born in 1994. We actually have the same anonymous donor, so we're full siblings, which is really cool for me.
You know, and I guess the point is that our family really isn't so different from any other Iowa family. You know, when I'm home, we go to church together, we eat dinner, we go on vacations. But, you know, we have our hard times too. We get in fights. You know, actually, my mom, Terry, was diagnosed with multiple sclerosis in 2000. It is a devastating disease that put her in a wheelchair, so we've had our struggles. But, you know, we're Iowans. We don't expect anyone to solve our problems for us. We'll fight our own battles. We just hope for equal and fair treatment from our government. Being a student at the University of Iowa, the topic of same-sex marriage comes up quite frequently in classroom discussions. You know, and the question always comes down to, well, can gays even raise kids? And the question, you know, the conversation gets quiet for a moment because most people don't really have an answer. And then I raise my hand and say, actually, I was raised by a gay couple, and I'm doing pretty well. I scored in the 99th percentile on the ACT. I'm actually an Eagle Scout. I own and operate my own small business. If I was your son, Mr. Chairman, I believe I'd make you very proud. I'm not really so different from any of your children. My family really isn't so different from yours. After all, your family doesn't derive its sense of worth from being told by the state, you're married, congratulations. No, the sense of family comes from the commitment we make to each other, to work through the hard times so we can enjoy the good ones. It comes from the love that binds us. That's what makes a family. So what you're voting here isn't to change us. It's not to change our families, it's to change how the law views us, how the law treats us. You are voting for the first time in the history of our state to codify discrimination into our Constitution. A Constitution that, but for the proposed amendment, is the least amended Constitution in the United States of America. You are telling Iowans that some among you are second-class citizens who do not have the right to marry the person you love. So will this vote affect my family? Would it affect yours? Over the next 2 hours, I'm sure we're going to hear plenty of testimony about how damaging having gay parents is on kids. But in my 19 years, not once have I ever been confronted by an individual who realized independently that I was raised by a gay couple. And you know why? Because the sexual orientation of my parents has had zero effect on the content of my character. Thank you very much. Laura, concluiu já? Muito obrigada. Acho que ele falou tudo. E, mais uma vez, obrigada, senadora Ana Rita, Maria Berenice, o Luciano, a Cristina e a minha querida Marília. Eu concedo também a palavra à Cristina Nerosa para que também possa, num prazo de 5 minutos, fazer as conclusões finais. Eu saio daqui muito feliz, otimista, porque eu ouvi tanto da senadora quanto do doutor Luciano, doutora Maria Berenice nem se fala, mas Laura, são só coisas positivas. Basicamente, se a gente for espremer tudo que foi falado, estamos falando só de amor, de afeto. Eu vi que a senadora se pegou nessa coisa do afeto, e realmente nós não temos na nossa Constituição essa obrigação, sendo que só isto fará o mundo melhorar. Nós vemos famílias desfeitas, vemos jovens doentes, sem perspectiva de vida alguma, e é até absurdo, em vez de lutarmos pelo amor, nós vemos pessoas e parte do legislativo lutando pelo ódio, né? Pregam o ódio, pregam a discriminação, pregam o afogamento, a infelicidade de uma parcela da população, que, como a gente repete, né, falamos em 60 mil, não somos 60 mil famílias, com certeza somos mais. Então, eu acho que se levantarmos esta bandeira, não estamos mais falando de liberdade sexual, não estamos mais falando de absolutamente de relações sexuais. Nós estamos falando de amor, de afeto e de crianças. Que isso fique bem claro para todo mundo e para todas as iniciativas que vierem após essa. Eu ofereço, eu não tive oportunidade porque eu conversei com esta pessoa, é uma antropóloga que faz pesquisa já há muitos anos de famílias de configurações diferentes. Ela esteve 1 ano em Londres, onde existem pesquisas desde 1900, são pesquisas de 25 anos, de 25 a 30 anos, existe um programa em inglês
que estuda essas novas configurações. E eu pedi a ela que ela cedesse para a gente esse estudo. Então, ela vai fazer um dossiê importante, e aí eu espero ter a oportunidade de passar a essa comissão esse documento, para que seja usado no momento oportuno. Então, eu agradeço a todos. Obrigada. Tá? Você que teve essa ideia e foi, batalhou e chegou na senadora e foi acolhida, como você bem me disse, com emoção, que a senadora se sentiu tocada com a sua argumentação. Então, que Deus abençoe a todos nós e que consigamos fazer com que o Legislativo se mova no sentido que ele deve se mover e que ele assuma o papel que é dele. Basta só bom senso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Cristina Lerosa, pela sua presença, pela sua fala. Eu vou, no final, Marília, eu gostaria muito que você também fizesse uma fala de conclusão, mas eu vou conceder a palavra agora para a doutora Maria Berenice, para que ela também tenha 5 minutos para as considerações finais. No Fórum Mundial de Direitos Humanos, o espaço reservado para se discutir as questões da população LGBTI se chama Planeta Arco-Íris. Juro que eu queria que esse fosse o nome do planeta Terra, porque as cores do arco-íris são diferentes, mas vivem numa harmonia que deslumbra o mundo. Não tem quem não se encante com este colorido. Colorido que só existe se existir liberdade, se existir igualdade. E liberdade e igualdade só existe se existe respeito à diferença. E esta necessidade de respeitar a diferença é que se pode falar, bom, em dignidade da pessoa humana, o símbolo maior da nossa Constituição Federal. E eu gostaria, já que isso aqui é um debate, não vou deixar sem uma colocação, que o Edson mandou uma nova mensagem para mim, indicando onde está o estudo que ele referiu. Eu queria convidá-lo a, quem sabe, olhar um pouco as coisas do arco-íris e procurar outros estudos, porque ele cita um, eu quero que ele olhe os milhares que existem no outro sentido. E trazer aqui a referência feita pela Gislaine Palmeiro, que responde ao Edson. Edson, um estudo da Universidade de Melbourne, que é meu Deus, Nova Zelândia? Canadá? Não, Nova Zelândia não. Austrália, diz. Eu já até estive lá. Diz que homossexuais costumam ser mais atentos aos problemas escolares de suas crianças e seus filhos são mais saudáveis e têm autoestima elevada. Não dá para olhar também para isso, Edson? Vamos viver num mundo mais colorido, num mundo mais igual, um mundo onde exista mais respeito, onde as crianças têm os seus direitos reconhecidos. E confesso, ninguém no mundo pode dizer que o simples fato de uma criança ter, ao invés de um pai e uma mãe, ou ter só uma mãe, ou só um pai, ou 2 pais, ou 2 mães, ou agora, como a própria justiça vem reconhecendo a pluriparentalidade, ou seja, por que alguém só pode ter 2, ou um pai, uma mãe? A justiça já avançou mais uma vez, avança a justiça, ao reconhecer a possibilidade das crianças terem mais, terem 2 mães, um pai, 2 pais, uma mãe, 2 pais, 2 mães, enfim, quanto mais vínculos afetivos, mais amor essa criança vai ter, mais abrigo ela vai ter, mais protegida ela vai estar. Então, é esse sentido de proteção integral que nós precisamos atentar a todas, que só se consegue reconhecer neste conceito de família que vem se tornando visível, sabe? Esta família plural. Esta família, que nós falamos mais de direito de família, mas de direito das famílias, sabe? E é nessa ótica que eu quero reforçar a todos o convite para aderir ao nosso projeto do Estatuto da Diversidade Sexual pelo site www.estatutodiversidadesexual.com.br. Eu vou levar ao presidente Marcos essa provocação, né? Esse convite feito pela nossa queridíssima senadora, que com a sua sensibilidade aceitou essa iniciativa de
realizar este evento, e eu acho que todos nós estamos de parabéns nesse momento. Esse é um espaço de cidadania, com certeza. Obrigada, doutora Maria Berenice. É um prazer recebê-la novamente. Muito obrigada pelas considerações e também como presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB. A OAB tem sido também uma grande parceira da Comissão de Direitos Humanos. Então, obrigada aqui pela presença. Então, eu concedo a palavra agora ao doutor Luciano Maris Maia, subprocurador-geral da República. Senadora Ana Rita, o verde que lhe veste e lhe reveste é o verde que do seu coração brota, que é a esperança. A esperança está no presente e está no futuro de que possamos ver uns aos outros como pessoas e, vendo como pessoas, reconhecer em cada qual a dignidade que me reconheço merecedor e passo a reconhecer no outro igualmente merecedor. Esse parlamento é uma casa que reflete ao mesmo tempo o que ecoa no Brasil, mas o direito não só reproduz o que escuta, ele também ajuda a transformar o que precisa ser mudado. E nessa área, a legislação brasileira pode ajudar a repensar e seguir novos caminhos que conduzam uns aos outros e em torno da fraternidade. Agradeço a oportunidade de estarmos todos aqui e tenho certeza que a esperança frutificará e teremos uma legislação que seja justa para todos e todas e afirme a dignidade da pessoa humana. Obrigada, doutor Luciano. Subprocurador-geral da República. Eu aprendi muito nessa audiência pública, viu, Marília? E eu quero agradecer muito a você. E eu acredito que quem nos acompanhou também aprendeu. Pode talvez não concordar, mas aprendeu muita coisa. Então, eu quero também que você fale um pouco neste final, antes de encerrarmos a nossa audiência. Bom, eu sou uma pessoa de produção, por isso que eu estava sentada ali e não aqui. Eu não sou muito de falar. O importante é só passar essa mensagem que a gente não quer desconstruir. Me preocupou muito a pergunta de uma pessoa aí, que a gente estaria querendo desconstruir ou destruir o conceito de família tradicional. Não é isso. São vários conceitos. E para que conceitos também? Vamos viver, né, nossas histórias. Nós temos... Convido essa pessoa que acha que a gente está desconstruindo isso, que venha às nossas casas para ver. Nós temos nossas responsabilidades da mesma maneira que essas pessoas têm, né? Responsabilidades, desafios diários e dificuldades. Somos gente como qualquer outro, né? Somos gente. Não existe diferenças assim. Então, a nossa mensagem é para passar o sentimento e responsabilidade. Acredito que é isso. Obrigada, Marília. Eu quero dizer para vocês que, além das perguntas que chegaram, que eu já fiz a leitura aqui, chegaram mais essas. São muitas. Talvez as audiências públicas que nós fizemos de forma interativa, essa foi uma das que mais as pessoas se manifestaram, tanto favorável quanto contra. Eu já passei um pouco, não vou conseguir ler agora em função do nosso tempo, mas fica à disposição também aqui das nossas convidadas e do nosso convidado, para que possa também conhecer o conteúdo. Então, as pessoas se manifestam em algumas situações, de forma muito bonita, em outras situações também questionando. Por isso que eu acho que eu continuo insistindo, se possível, a TV Senado estudar a possibilidade de reproduzir essa audiência pública em vários momentos, em horários que as pessoas, de fato, possam acompanhar, porque é um debate importante. E eu quero aqui esclarecer para quem nos acompanha. Nós não estamos aqui colocando em xeque, de forma alguma, a realidade das famílias que historicamente se configuraram, né? Mas nós também não podemos fechar os olhos para uma outra realidade que cada dia está se tornando mais real, mais concreta. Nós vivemos um mundo que as coisas mudam permanentemente. As questões não são estanques, não são
paradas no tempo. A vida das pessoas, elas vão se transformando, vão mudando. E nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Então, esse debate é um debate que nos dá a possibilidade, a oportunidade de conhecer essa realidade, de poder entender. Então, o convite que eu quero fazer aqui a quem nos acompanha pela TV Senado é que abra o seu coração e a sua mente e os seus ouvidos para escutar, para ouvir, para perceber, para entender. Não precisa concordar. Nós não queremos aqui que todos concordem. Nós não queremos aqui desconstruir um formato de família historicamente, muito pelo contrário, é importante manter, é importante cada vez mais as famílias se afirmarem, mas não podemos também achar que só existe um modelo de família, existem outros modelos que precisam ser reconhecidos, não é? Então, não é excluindo o modelo para poder colocar outro modelo, muito pelo contrário, é ampliar esse modelo de família, é ampliar. Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu compreendo. Então, eu me coloco também nesse caminho de conhecer melhor essa realidade, não é? Acho que é um caminho que todas as pessoas precisam fazer, principalmente aquelas pessoas que querem construir um mundo melhor. Eu acredito que ninguém, em sã consciência, acha que nós vivemos num mundo que não precisa de melhorar, que não precisa de que a paz seja garantida, de que não haja violência, de que não haja ódio, de que não haja preconceito. Então, eu acredito que as pessoas todas devem entender isso e têm isso como conceito, né? Eu estou sendo informada aqui que esse programa está sendo transmitido pela rádio e que as pessoas poderão acessar posteriormente também. É isso? Isso. Os vídeos podem ser acessados posteriormente através da... Sim. Posteriormente, nós poderemos também divulgar os sites, então as pessoas poderão acessar também esse programa através do site, através dos endereços eletrônicos que nós temos disponíveis. Então, para finalizar a minha fala, eu quero convidar a Alícia Dantas. A Alícia pediu para falar, ela é estudante da Universidade do Estado da Bahia, ela faz um projeto de conclusão de curso sobre mães homossexuais. Então, Lícia, 3 minutinhos para você, para que nós possamos fechar aqui a audiência pública. Primeiramente, para mim é uma honra, né, estar a primeira vez que eu vim a Brasília, e eu vim exclusivamente para essa audiência pública, que foi convidada por Marília. E, para mim, eu tenho 21 anos, então eu sou de uma geração que é a geração ainda que quer ter o filho. Então, eu quero, isso para mim é o futuro, eu vejo nelas uma aspiração, uma vontade de ser também, de conseguir. É uma admiração mesmo. E, realizando esse trabalho, eu creio que eu vou conseguir trazer essas histórias que muitas vezes não são trazidas tanto pela mídia, como principalmente em cidades pequenas, como a que eu venho, que eu sou de Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro da Bahia, que é onde fica a minha universidade, e são cidades pequenas e que essas histórias muitas vezes não são contadas, como se essas famílias muitas vezes nem existissem. Às vezes é até difícil acreditar que 2 mulheres adotaram uma criança e que muitas vezes elas casaram, tanto na minha cidade, o primeiro casamento gay ocorreu no mês passado, e foi realmente uma revolução dentro da cidade, e eu acho que temas como esse, contados de mulheres de várias partes do Brasil, como é o que eu pretendo trazer, vai trazer esse panorama do que é a família hoje, do que é que a família está se tornando, e como é essa visão de ser mulher, ser lésbica e ser mãe, principalmente ser mãe, como essa dupla maternidade. E é uma honra estar aqui e ouvir os senhores, sou fã mesmo da Maria Berenice Dias, acompanho o trabalho dela, e inclusive também sou estudante do curso de Direito, do 3º período, e estou concluindo jornalismo, que é quando eu pretendo apresentar esse trabalho, e é uma honra, eu queria agradecer o momento da possibilidade, e eu falo como uma jovem de 21 anos, homossexual, e que quero, quando tiver meus filhos, que é um sonho, chegar no cartório após seu nascimento e registrar meus filhos e não precisar entrar na justiça ou recorrer a advogados para isso. Então, obrigado a todos. E é isso. Muito bem.
Obrigada, Alicia Dantas. Eu conversei rapidamente aqui com a Laura, eu acredito que a Cristina também se dispõe, a própria doutora Maria Berenice, doutor Luciano, nós vamos ficar com o contato deles, se porventura alguém quiser estreitar esse debate, quiser avançar no debate, quiser aprofundar ou quiser fazer mais alguns questionamentos, a Comissão de Direitos Humanos fica como receptora dessas demandas e encaminha para vocês. Pode ser assim? Pode ser? Podemos ter esse compromisso, Cristina? Tem um médico aqui presente que quer se manifestar. É o senhor. Por favor, chegue-se aqui. Nós estamos encerrando, mas eu vou conceder a palavra ao senhor. É importante lhe ouvir. É um médico. O senhor se apresenta. Pode ocupar aqui o microfone aqui da frente? Sim? O senhor se apresenta, diz de onde é. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Andrei Moreira, eu sou médico homeopata. Sou também presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais e fiz um trabalho a respeito da homossexualidade, muito baseado em dados científicos, e eu gostaria de reforçar as belíssimas falas, cumprimentando toda a mesa, dizendo que há suficientes dados científicos hoje afirmando tudo isso a respeito da dignidade da pessoa e das famílias homossexuais e que já estão suficientemente comprovados, embora muito pouco divulgados. Então, relativamente às adoções e às famílias homossexuais, há inúmeros estudos hoje, já que já há mais de 20 anos de adoção na história da humanidade, a respeito dos efeitos para as crianças e para as pessoas, para os filhos de casais homossexuais,